Com as definições da lente e da abertura do obturador, PED pode realizar uma análise completa das fotos e tentar identificar o objeto prateado rotatório. Devo dizer que é a melhor prova fotográfica que eu já vi. Mas os avistamentos de Steve Tuzer e Roger Williams são apenas alguns do controverso verão dos discos voadores. No dia 7 de junho de 2008, próximo à cidade de Cardiff, um helicóptero policial que se preparava para pousar na base aérea de St. Etans quase foi atingido por um OVNI. Para muitos pesquisadores e agências de notícias, esse foi o caso britânico de avistamento de OVNI mais irrefutável em anos. St. Etans. Vou me encontrar com o ufologista britânico Andy Russell. Andy é um especialista em avistamentos de OVNI aqui no país de Gales. Bill se encontra com Andy próximo à base aérea de St. Etans, o ponto principal do encontro. O incidente começou aqui em St. Etans na madrugada do dia 8 de junho, embora algumas testemunhas tenham visto uma aeronave no local no dia 7. Quando o helicóptero ia pousar, os tripulantes notaram um pequeno OVNI se aproximando em alta velocidade. Então a tripulação se desviou. Originalmente, a polícia local alegou que o helicóptero perseguira o OVNI. Temos testemunhas em Cardiff e St. Mellons e outras áreas que testemunharam essa perseguição. Posteriormente, a polícia retirou essa declaração, dizendo que aquela perseguição nunca tinha acontecido. Por que a polícia mudaria sua história? Bill seguiu uma pista que pode provar que as autoridades estavam envolvidas em um acobertamento. Encontramos um piloto comercial que estava naquele espaço aéreo naquela noite. Ele se aproximava do aeroporto de Cardiff e a torre de controle o chamou e disse: "Esteja ciente de que um helicóptero da polícia está monitorando um OVNI em seu espaço aéreo." A confissão de um piloto pode ajudar a provar que as autoridades perseguiram um OVNI? O que a polícia perseguia? Eles tentaram acompanhar uma tecnologia superior à sua? O objeto acelerou 10 vezes mais do que um jato militar. No verão de 2008, o Reino Unido se tornou um centro de atividade OVNI. Relatórios, fotos e vídeos foram feitos por todo o país. Mas nenhum caso intrigou mais do que o da cidade galesa de Cardiff, onde um helicóptero da polícia reportou uma quase colisão com um OVNI e o perseguiu próximo da base aérea de St. Etans, na madrugada de 7 de junho. Pelo menos um piloto relatou que fora informado pela torre de controle de que um OVNI quase colidira com um helicóptero em seu espaço aéreo. Os caçadores de OVNIs estão no Reino Unido para investigar os acontecimentos ocorridos no verão de 2008. Eles trabalham com agências de notícias para localizar testemunhas confiáveis. Sem vídeos nem fotos, o incidente com o helicóptero em Cardiff está no topo da lista de investigações. Bill Burns foi procurado por um piloto que disse que estava no céu na noite do incidente e que fora alertado pela torre de controle. Hoje vou me encontrar com o piloto comercial que recebeu ordens da torre de controle para se afastar do espaço aéreo do aeroporto de Cardiff porque estavam monitorando um OVNI e um helicóptero da polícia. Mas depois de várias horas, o piloto não apareceu para a entrevista. Ele tinha concordado em falar conosco e nos contar toda a história, mas ele cancelou de repente e agora não retorna nossas ligações. Em seu e-mail inicial, ele estava ansioso para participar.
Mas após faltar à entrevista, ele enviou um e-mail dizendo que mudara de ideia sobre discutir o caso, sem dar nenhum motivo. Sem a participação do piloto, a investigação precisa localizar mais testemunhas. Pat se encontrou com Andrew Dagnall, um repórter do país de Gales. Andrew também viu testemunhas se calarem repentinamente. Com ele, aconteceu depois de falar com fontes da polícia sobre a perseguição do helicóptero. Preparando-se para pousar. O policial que estava pilotando o helicóptero disse que tinha visto um OVNI, então ele perseguiu o OVNI que atravessou o canal de Bristol e depois disso o objeto desapareceu. Ele o perdeu de vista. Como você conseguiu essa informação? A polícia relatou isso para nós. Por isso foi tão importante, pois a informação vinha em primeira mão das autoridades. As fontes na polícia de Andrew Dagnall confirmaram que um helicóptero perseguiu um OVNI e que mais tarde as autoridades deram uma declaração em contrário. Segundo o Departamento de Polícia, havia uma grande variedade de aeronaves de diferentes formas e tamanhos. Provavelmente, o avistamento confirmava que havia uma dessas aeronaves no local naquela hora, mas que o helicóptero não a perseguira pelo canal de Bristol. Você conseguiu entrar em contato com os policiais que estavam envolvidos nesse incidente? Nunca conseguimos falar com eles, o que torna difícil prosseguirmos com a história ou a pesquisa, porque, sabe, não obtivemos retorno da polícia. Isso parece ser muito comum nesses avistamentos. Algo importante acontece, então eles tentam encobrir tudo. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa em Cardiff envolvendo o que parece ser um verdadeiro OVNI. Bill agora procura ligações entre os vários eventos que ocorreram naquele verão. Para entender o que estava acontecendo, ele se encontrou com Nick Pope, um ex-investigador do Ministério da Defesa que fora designado para casos de OVNI pelo governo britânico. Temos um vídeo que alguém gravou de um objeto em Gales do Sul. Gostaria que desse uma olhada e visse se encaixa com as descrições que você recebeu. É uma filmagem realmente fascinante. É interessante porque muitas testemunhas de Cosford falaram de duas luzes. E só algumas, principalmente aquelas que viram de perto, repararam na terceira luz que era mais fraca. Mas sim, é semelhante ao que foi relatado em Cosford. O incidente de Cosford ocorreu nos dias 30 e 31 de março de 93 e envolveu mais de 100 testemunhas, que presenciaram 2 ou 3 luzes sobre o que parecia ser uma aeronave de formato triangular. O incidente ocorreu próximo a 2 bases aéreas, Cosford e Shawbury. O que há nessas bases que poderia interessar a esse tipo de aeronave? Shawbury é onde há treinamentos com helicópteros. Cosford é uma base de engenharia. Então podemos dizer que é uma mistura de diferentes estabelecimentos. Mas não foram simples avistamentos de OVNI. Tratava-se de aeronaves que passaram por cima das bases, pairaram sobre elas e então ficaram um tempo ali. Mais do que isso, o que aconteceu no incidente de Cosford foi que uma das testemunhas me disse que o objeto acelerou 10 vezes mais do que um jato militar. Não eram apenas luzes no céu. Quando se trata de avistamentos em zonas militares, o que quer que seja esse fenômeno parece ter um objetivo especial. Nós não sabemos o que são essas coisas, mas estão em nosso espaço aéreo e queremos saber. Embora seja impossível saber por que os avistamentos estavam acontecendo, as testemunhas continuavam espantadas com o que viam. A imprensa local ajudou a localizar uma testemunha que viu o helicóptero de Cardiff na noite de 7 de junho. Pouco depois da meia-noite, Amanda Berry estava na cozinha preparando-se para dormir. Mas, na verdade, sua noite estava apenas começando. Bom, eu estava em casa, cuidando das coisas, lavando louça, fazendo as coisas de sempre, trabalhando no computador. Quando olhei pela janela,